Aquele que não pode suportar o mal não viverá para ver o bem. Nossa geração tem tido dificuldades para lidar com a frustração e o medo. Ao mesmo tempo em que somos livres como nunca fomos em questões de direitos e repreensões sociais, nós sentimos mais angústia. Todo tipo de discurso, embora nos coloque em frente a uma encruzilhada de posicionamento crítico, o destino final é sempre o mesmo: o medo do desconhecido. Como reação, ao invés de enfrentar o mal, nós instalamos câmeras, cercas, compramos carros blindados, aumentamos os muros, evitamos sair de casa, na esperança de que o mal vá embora. E quanto mais fazemos isso, maior é o sentimento de insegurança. Menos capazes de se autodefender o indivíduo se torna. E quanto menos capaz de se levantar contra os perigos que rondam, mais subjugados as pessoas se tornam. Não seja sábio em palavras, seja sábio em ações. As palavras traduzem apenas uma intenção. Elas anunciam ao mundo um ideal, um desejo. Prefira se basear nas ações, pois elas trazem um resultado verdadeiro. Não ter sentido a dor é não ter sido humano. Nós aprendemos mais com os momentos difíceis em nossa vida do que com a bonança. Por isso, pense que os problemas que você está passando, toda pessoa no mundo passa ou passou um dia. Em menor ou em maior intensidade, não importa. Sentir dor, sentir frustração, não é uma exclusividade sua. O que você não vê com os olhos, não invente com a boca. É preciso tomar cuidado com os seus julgamentos. Aquilo que você tem pouco conhecimento ou só ouviu falar, não deve ser repetido por você. Seja humilde para dizer que não sabe, ao invés de inventar fatos com base no que ouviu falar ou pré-julgou. Prefira perder com a verdade e o certo, em vez de ganhar com o falso e o errado. É melhor ter consciência de que agiu corretamente de forma justa, mesmo sabendo que terá uma responsabilidade a ser suportada, do que sair impune de seu erro, mentindo e agindo de forma desleal. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exalte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Aprenda a viver a vida focado em seu crescimento como pessoa e a proteger a sua família. Obviamente, você deve ter um espírito de comunidade, honestidade e solidariedade. Não estou dizendo para viver isolado do mundo. Apenas não se apegue a cuidar da vida dos outros e das outras pessoas que lhe trouxeram um problema. Apenas deixe elas longe de sua vida e do seu pensamento. O ideal é que nem fique sabendo que seu inimigo caiu ou se tropeçou, eis que não faz parte de sua vida. As preocupações nos atormentam menos como uma farta sopa do que sem. Enquanto estamos afortunados em nossa sorte, tendemos a manter um comportamento mais altivo e solidário. Certas coisas acabam tendo menos importância para nós, como a adoração de um chuveiro ligado no banho, a forma com que comemos, ou o quanto recebemos nossos amigos em nossa casa, e por aí vai. Todavia, quando o infortúnio assola, essas preocupações antes ignoradas nos atormentam. Surge a necessidade de cortar a duração do banho, cortar os deliveries e as recepções em nossa casa. Como você pensa as coisas em seu coração, assim elas serão. A visão do mundo, como você enxerga a sua sorte e os acontecimentos à sua volta, é que determina as suas ações e reações. Dessa forma, uma visão derrotista te levará a não tentar com o seu melhor, enquanto uma visão mais altiva da vida fará com que se inspire e inspire as pessoas a te respeitar e a te ajudar nos processos para alcançar o sucesso. Sua mentalidade é importante, por isso, leia bastante e aprenda a ouvir. Não retenha o bem de quem o merece quando estiver em seu poder agir. Se alguém fez o certo, elogie e incentive. Se considera alguém digno de um ato de bondade, não se contenha, ajude. A solidariedade genuína, sem esperar nada em troca, é importante para a paz social e para a nossa alma. Antes de sermos egoístas e ambiciosos, somos também ensinados a serem sociáveis, pois a solidariedade é o que fortaleceu a nossa evolução até aqui. Primeiro conserte a si mesmo e depois conserte os outros. Você não mudará o mundo dizendo como as pessoas deveriam agir. Você muda o mundo agindo da forma correta, sendo sensato, altruísta, gentil, compreendendo as relações interpessoais. Quando você limpa a sua calçada e também a do vizinho para que as folhas dele não voltem para ela, você está inspirando para que seu vizinho, ao limpar a dele, preste atenção na sua. O efeito é melhor do que apenas exigir dele uma cobrança de comportamento.
Não procure mais honra do que seus méritos de aprendizado. Aceitar que somos falhos mortais e que nós não conhecemos tudo é um ato de sabedoria. Ter essa humildade é estar disposto a sempre evoluir seu pensamento. O sábio não busca conhecer para se vangloriar do que sabe, ele busca aprender sempre, e quanto mais sabe, mais aceita sua ignorância. Enquanto você ensina, você aprende. Não há melhor forma de aprender do que repassar seu conhecimento para os outros. Aquele que ensina solidifica a memória e amplia a intertextualidade do conhecimento. Não acuse um homem sem motivo, quando ele não lhes fez nenhum mal. Não saia por aí apontando o dedo para as pessoas que você prejulgou. Julgar o outro por algo que não nos diz respeito ou que não temos o verdadeiro conhecimento de causa é um ato de desrespeito e insensatez. Certifique-se de estar com seus iguais se for brigar com seus superiores. Não seja um rebelde sem causa. Muitas pessoas o manipularão para que compre brigas que não são suas. E na hora que a corda arrebentar, você estará sozinho. Por isso, aprenda a se manter vigilante sobre o que está enfrentando e das ações das pessoas à sua volta. Não seja um bode expiatório. Deus está mais próximo daqueles com o coração partido. A felicidade e a boa sorte causam em nós um afastamento da espiritualidade. Estamos tão ocupados com as boas coisas da vida que nos distanciamos. Agora, quando atingidos pela má sorte, nós voltamos para a espiritualidade, e qualquer conforto que recebemos é uma dádiva divina. Uma mãe entende o que uma criança não diz. As mulheres possuem uma grande habilidade de percepção das coisas que estão à sua volta. O instinto materno intensifica isso. É um fator de sobrevivência importante da espécie. A mãe sente e intui o que o filho pensa e sente, mesmo que ele não lhes diga uma palavra. Não planeje o mal contra o seu próximo que vive confiadamente perto de você. A honestidade, confiança e respeito são a base de uma convivência social harmônica. Ao agir, não deve buscar quebrar essa corrente, pois isso torna os homens distantes, irritáveis e desconfiados, passando a viver na autodefesa e na vingança. A simpatia não fornece comida, mas torna a fome mais suportável. A afinidade moral, a similitude no sentir e no pensar, aproxima duas ou mais pessoas. Esse comportamento pode não trazer solução para o problema, mas é uma importante força para buscar a resolução. A simpatia aproxima as pessoas e quando você é capaz de solidarizar com o outro, você agirá juntos em torno de um propósito. Quem encontra um amigo fiel encontra um tesouro. Nunca confie no homem que lhe conta todos os seus problemas, mas esconde de você todas as suas alegrias. Um homem não deve sair por aí dizendo as coisas que acontecem em sua casa, pois isso é insensato. Desconfie mais ainda daqueles que lhe contam apenas os problemas, pois esses tendem a manipular você para conseguir a sua compaixão. Não seja doce para que você não seja comido, não seja amargo para que você não seja vomitado. É preciso ser equilibrado em suas ações. Um homem de valor não age de forma submissa aos acasos da vida. Ele sabe os momentos de se impor e de exigir respeito. Porém, sabe também a proporção e a razoabilidade de sua conduta, para que não seja excessivo em sua resposta. Se não fosse pelo medo, o pecado seria doce. O pecado é a imoralidade do comportamento humano segundo uma cultura, e para cada imoralidade há sempre uma punição envolvida. Justamente porque os vícios e os comportamentos desviantes são como o canto de uma sereia para os homens, mais fáceis de serem praticados do que as virtudes e a moral. Eis que as regras liberam menos dopamina em nosso cérebro do que os vícios. O pessimista, confrontando com duas más escolhas, escolhe ambas. O pessimista é um ótimo observador. Em geral, é um bom guia para uma decisão, mas ouvir sempre um pessimista e aceitar suas premissas cegamente é um erro que te levará a permanecer no mesmo lugar. Eis que acreditar que não dará certo não tem a força necessária para o progresso. O que se tem, não se quer. O que se quer, não se tem. Aquele que possui tende a não valorizar o objeto, enquanto aquilo que se deseja sem possuir o impulsiona no lado emocional de nossa mente. Torna-se uma compulsãozinha que aumenta quanto mais distante o objeto. Por isso deve-se tomar cuidado com o que se deseja, para não se tornar escravo dele.